Olá, sempre uma alegria renovada poder estar com você aqui na sua casa, no lugar que você estiver, assistindo a Boas Novas e assistindo também o Cabeça para Cima. Uma alegria também porque a gente sabe que você que nos assiste tem uma experiência diferenciada quando assiste a Boas Novas. A nossa televisão faz uma programação que, além de informar, orientar, ela também abençoa vidas. E esse testemunho a gente tem de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada a vocês que escrevem, dando retorno sobre isso. Isso nos alimenta, isso nos encoraja e isso nos dá alegria de saber que estamos no caminho certo. Quero mandar um abraço especial hoje para as minhas amigas lá de Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Sei que vocês têm aí reclamado um pouquinho do novo horário do Cabeça para Cima, ficou um pouquinho mais tarde. Às vezes um pouco mais difícil de assistir, né? Porque tem que acordar cedo. Mas olha, a gente tem assuntos tão legais, né? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar acordadas, que vocês vão estar aí participando conosco, vão continuar mandando as mensagens de vocês. E eu quero retribuir o carinho, um abraço carinhoso para cada uma de vocês que tem se conectado com a gente. Por falar em conectado, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é completamente atualizado. A presidente Dilma Rousseff, ela sancionou nas últimas semanas o projeto de lei do Marco Civil da Internet. Esse projeto ele visa regulamentar os direitos e deveres de todos os brasileiros no uso da grande rede. Mas o que será que realmente muda com essa nova lei? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse projeto? É o que a gente vai conversar hoje no Cabeça para Cima. Queremos entender um pouco melhor o projeto do Marco Civil da Internet. Começamos com o nosso informativo e temos aí um time muito especial para nos esclarecer e tirar as nossas dúvidas. Informativo. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei que visa estabelecer direitos e deveres na utilização da internet no Brasil. Elaborado pelo Poder Executivo a partir de ampla discussão com a sociedade, reconhece expressamente para o ambiente virtual princípios constitucionais como a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos humanos, além de definir responsabilidades dos provedores de serviços e orientar a atuação do Estado no desenvolvimento e uso da rede. Qualquer pessoa interessada poderá solicitar à Justiça o acesso aos registros da internet de outra pessoa suspeita de cometer atos ilícitos, com o objetivo de obter provas para processar o criminoso civil ou criminalmente. À Justiça caberá verificar a pertinência do pedido e decidir com base nele. Pois é, né? Marco Civil da Internet surgindo aí com força. Parece que ele vem melhorar um pouco o relacionamento ou a segurança da gente que está na rede. Será que isso vai funcionar mesmo? Quais são as diferenças que a gente tem da situação de hoje, por exemplo, né, com o novo projeto aí do Marco Civil? Vamos entender um pouquinho essa história e para isso eu recebo aqui no estúdio a Renata Mansur. Ela que é advogada, doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais e é também professora na área do consumidor e responsabilidade civil. Obrigada, né? Sempre que a gente precisa, a Renatinha está aqui com a gente. Isso é muito sempre bom. Um prazer estar aqui com essa família tão alegre, em que a gente pode discutir temas tão instigantes. Bacana, Renata. Muito obrigada mesmo, viu? Um prazer enorme ter você aqui. E também conosco, e também de forma muito prazerosa, Renato Porto. Ele que é advogado, professor de Direito, também sempre que a gente precisa, não nega fogo, está aqui para nos ajudar a entender, esclarecer. E o fogo é intenso, sobretudo quando o assunto é a internet, são tantas fogueiras que começam a crepitar por aí que realmente essa presença se faz mais evidente. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana, bacana. Pois é, né? Marco Civil da Internet, regular direitos e deveres aí do internauta, do pessoal que usa a internet. Hoje, praticamente todo mundo tem acesso à internet, né? É difícil a gente imaginar alguém que não tem acesso à internet, que não lide com a internet. Ao mesmo tempo que é um avanço sem medida, também é um negócio assim, bastante perigoso, expositivo. Como é que é a situação hoje que requer, que leva, né, à necessidade de se ter um marco civil, por exemplo? Bom, vamos lá, posso começar? Pode. Tá bom. Primeiro, vamos para essa exposição, daqui a pouco eu tenho minhas críticas aqui, que eu não estou nada muito satisfeito com o Marco Civil, não. Mas hoje a internet ela vive um momento especial, porque
muitos argumentam que a internet é o único espaço realmente democrático. Só que essa democracia ela tem se demonstrado entre aspas. Por quê? Porque a tecnologia ela tem evoluído a um ponto que diversos mecanismos podem ser criados para que esse espaço não seja tão democrático assim. Essa grande praça, essa grande ágora, esse grande local em que a pessoa teria o direito de subir, se expressar, ter essa liberdade de expressão, ela está sendo vista com ressalvas. Note, eu tenho um caso interessante que é uma discussão que envolvia a Pepsi e a Coca-Cola, sempre eles, né? Nos problemas de concorrência desleal. Você, para poder pesquisar, por exemplo, no Google, você tem determinados parâmetros que levam você a determinados sites. Então, se eu chegar no Google e escrever Renato Porto, você vai ter uma série de sites. Se eu for em um outro provedor, por exemplo, Bing, e jogar Renato Porto, você já vai ser remetido para outros sites. Então, cada provedor tem uma série de parâmetros que são previamente estabelecidos que fazem com que você chegue até esses outros sites. Ok, nesse caso da Coca-Cola e Pepsi foi interessante porque eles identificaram que um dos parâmetros que é utilizado é que quanto mais tiver os nomes em vários links, por exemplo, você tem o site principal, aí você clicou, foi para um outro link. Então, se eu tenho escrito assim, Renato Porto no link principal, quando eu clico nesse outro, também tem Renato Porto nessa nova janela, eu posso ser mais acessado. Então, quando você jogar lá no Google Renato Porto, como tem vários parâmetros aqui, me joga até ali. O que eles fizeram? A Coca-Cola fez assim, olha, a Coca-Cola é melhor do que a Pepsi. E a Pepsi pode ter isso em vários links. Então, quando você escrevia Pepsi, você chegava no site da Coca-Cola. Então, vejam, na verdade, por causa desse meio eletrônico, não é tão livre assim. Verdade, né? não é mesmo. Por trás, eu posso estar sendo remetido a determinados sites que tenham uma determinada tendência. Porque se eu sou o Google, por exemplo, eu não posso me associar a uma determinada empresa para que quando as pessoas clicarem em veículos, aquela empresa aparecer ali de cara. Então, quer dizer, esse é um exemplo, mas diversos outros podem surgir. Realmente precisa de uma regulação. Essa necessidade prática é que, de repente, não vai se conjugar com a necessidade teórica. Na teoria é muito bonito, mas como é que a gente coloca na prática isso? Eu acho que vai ser ou muito difícil ou até impossível. Espaço democrático, vírgula, né? Porque, de fato, todo mundo pode dizer o que bem quiser na internet e nem sempre você vai ter o direito de resposta ali, né? Porque, e uma coisa que é colocada na internet e que vira e que todo mundo começa a falar também, pode virar uma opinião que nem é opinião correta. É um risco muito grande, né? Então, e o Brasil é um país assim que faz extremo uso da internet, né? A população usa mesmo. Aqui os índices demonstrados que o Brasil faz uso mesmo, né? O país que quase tem o maior número de telefones e tudo, que precisa de internet também, é um negócio complicado. E o direito de resposta nunca vai ser assegurado de forma proporcional ao agravo, né? Porque, na verdade, quando você publica alguma coisa na internet, ainda que você tenha direito de resposta, muitas outras coisas já vieram e não necessariamente aqueles usuários que viram anteriormente aquele agravo vão ter noção da resposta ofertada. Me parece, Celeste, que a lei ela foi um pouco misturada, né? Já que a gente está falando da lei do Marco Civil, então acho que a gente tem que pontuar efetivamente quais são os ganhos advindos da lei e quais são os pontos negativos, né? Perfeito. Eu, assim, antes de caminhar para essa questão dos pontos positivos e negativos da lei, também queria entender um pouquinho com vocês, por exemplo, assim, o que faz o Brasil, se apressar em ter um marco civil? Quais são as coisas mais críticas que, na verdade, acontecem na nossa internet, na nossa rede, aqui que talvez apressem, que exijam que a gente tenha mesmo uma regulação desse sistema?
Me parece que, na verdade, a gente está vivendo um momento, como o Renato falou, né, um momento em que a gente precisava regular. Precisava regulamentar o que estava muito solto. E as críticas vieram em cima da censura, né? Se discute hoje, é plausível se regulamentar o acesso à internet, a publicação à internet, porque isso não seria uma volta à censura? E aí a lei mistura tudo e coloca posições de políticas públicas, coloca posições de indenização, coloca direito individual. Então, me pareceu que não andou bem nesse sentido, né? Mas, atendendo a sua pergunta, né, na verdade, o que a gente precisa hoje? A gente precisa identificar exatamente quem são os responsáveis e quais são as responsabilidades, né? Hoje em dia, se publica tudo na internet de forma indiscriminada, né? Eu tive um caso que foi um caso que me tocou muito, de uma adolescente em que o amiguinho filmou ela tendo um relacionamento com um namorado. E publicou isso na internet, coisa que a gente vê todos os dias no jornal e sabe dessa prática usual em todos os meios de comunicação, né? E como impedir isso? Na verdade, a gente não tem como impedir. A gente tem, efetivamente, como responsabilizar aquele que deveria ser responsabilizado. E, antigamente, a jurisprudência antes da lei, ela não responsabilizava o provedor pelas publicações da internet. Então, você ficava tendo que correr atrás daquele terceiro, fora provedor, que efetivamente foi o causador daquele dano. A lei veio e agora estabeleceu a responsabilidade do provedor. Então, a gente ainda, como tem essa lei muito nova, a lei de 23 de abril, então a gente ainda não caminhou para saber como a gente vai realmente efetivar essa legislação. Pois é, né? Porque hoje, por exemplo, hoje, e já antes da lei, hoje já é a lei, já é o tempo da lei, né? Mas se eu quisesse chegar aqui, tirar uma foto, tiro uma foto de vocês, publico a foto de vocês, às vezes, bom, a gente se conhece, mas a gente podia nem se conhecer, mas se eu quisesse tirar uma foto e publicar, podia publicar. Como é que o provedor vai poder ser responsabilizado de um negócio desse? Como é que ele vai saber que aquela foto eu podia ou não podia? Essa é uma boa pergunta. O que a gente tem em termos de responsabilidade civil no que pertine à imagem? A gente tem o cotejo de dois interesses, o interesse particular e o interesse público. Né? Então, toda vez que for uma publicação por qualquer meio de comunicação que atenda o interesse público, esse interesse prevalece sobre o interesse individual. Quando a gente tem um interesse individual em que há um vilipêndio, uma ofensa à dignidade da pessoa, à imagem, à vida privada, à honra, então você tem o momento em que o individual, e se não for uma publicação atendendo a um interesse público, você tem então um momento em que o individual vai prevalecer sobre o interesse público. Na internet isso fica mais difícil, porque como impedir, é a sua pergunta, como o provedor vai impedir que essa publicação efetivamente aconteça, né? É essa grande pergunta que a gente tem, que ainda não temos resposta, mas eles vão ter que se adequar acerca de mecanismos para brecar ou vão responder pelo risco do seu negócio. Renato, assim, uma pergunta, né? Você disse que não está muito satisfeito com esse negócio dessa lei e tal. Um marco regulatório, ele pode mesmo ser considerado censura? Qual o nível de cuidado que se deve ter para que isso não venha a se tornar censura, né? Censura na comunicação, por conta de se regular relações, a gente acabe, aí quem sabe, voltando a um período complicado de censura de um monte de coisa. Eu observei isso na discussão da publicação da biografia, né? Se eu vedar a biografia, isso seria um ato de censura, na medida que todo cidadão tem o direito de expressão. Será que, por analogia, isso não acabaria acontecendo também no ambiente virtual? Olha, eu acho que censurar pela internet vai ser difícil. Vai ser difícil. Por que a gente começa a discutir, e eu no início da minha fala falei assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Porque aí eu tenho como regular a internet no Brasil? Tenho. Então, todos os nomes de domínio, todos os sites brasileiros eu tenho como regular. Então, se eu criar renatoporto.com.br, eu posso criar regras em relação a esse site. Só que se em seguida eu crio renatoporto.com.es,
ou seja, eu registro esse nome de domínio pela Espanha, será que no Brasil eu vou ter alguma coisa para vedar que uma pessoa, porque aí seria um cerceamento, aí sim uma censura, fazer com que uma pessoa não consiga acessar o renatoporto.es, na prática fica muito difícil de você ver isso acontecer, sabe? Seria uma censura? Eu entendo que não seria uma censura. Eu entendo que nós temos que ter determinadas diretrizes. Só que eu acho que aconteceu justamente o contrário no Marco Civil. Aquele marco que deveria garantir os direitos das pessoas, em muitos pontos, efetivamente garante, ajuda, auxilia, reafirma. Só que eu vi uma entrevista no outro dia do Chico Buarque, que eu achei muito interessante, que dizia assim, como é que você faz para poder compor numa época de ditadura? Eu componho com muita gordura. Então eu coloco alguns palavrões, eu coloco algumas palavras que o censor vai limar, mas o que eu queria dizer vai permanecer por trás. Aí, né? Então, por exemplo, o Marco Civil veio com várias contribuições. A garantia do armazenamento do Internet Protocol, do IP, para a gente conseguir identificar quem foi que falou alguma coisa. Tá, Renato, olha só, eu já preciso fazer um intervalo, então senão você vai engatar aí e eu não quero perder, nem quero cortar você na linha de raciocínio, né? Mas eu vou para o intervalo e a gente volta para começar a falar, então, legal. O que é essa nova lei, o que ela está trazendo, prós e contras, essa questão toda, Tudo tá? bem. Intervalo. Cabeça pra cima.